Instituto Professor Calazans, IPK. E o nosso bate-papo de hoje é de neuromúsica. Que assunto é esse, hein? E eu tenho aqui uma imagem, eu vou passar aqui a imagem. Depois a nossa convidada vai explicar o que é que está acontecendo aqui. A gente vai falar sobre isso. E, na realidade, de uma forma bem leiga, não muito técnica, nós temos aqui um pianista tocando e há nele uma touca, e durante a sua performance, o seu cérebro está sendo lido e foi projetado ali na tela para que nós tivéssemos uma ideia do que acontece com o cérebro enquanto nós estamos tocando. É um dos tópicos do nosso bate-papo de hoje. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e para mim é sim um grande prazer tê-los a bordo. Vamos passar aqui. Neuromúsica. Então vamos lá? Nós estamos aqui com a Ana Calazans, claro, que é minha filha, 4/4, ok? Então a Ana Calazans é estudante de neurociências da Universidade Federal do ABC. E ela fez recentemente, poderia chamar um curso de extensão universitária de neuromúsica. Ela é também instrumentista, não é isso? Toca alguns instrumentos e é professora de música. Então, como professora de música e como uma estudante das neurociências, a gente vai discutir aqui o que é esse assunto e como é que ele trabalha com o nosso cérebro. Mas vamos lá, antes de nós começarmos, Ana Calazans, eu vou contar algumas experiências aqui que eu tive. Na verdade, a maioria das pessoas já sabe que eu trabalho com comunicação e oratória, e em comunicação e oratória nós trabalhamos muito com música. Mas eu me lembro que eu passei por uma cirurgia, e a cirurgia nada complexa, mas eu tive que fazer uma cirurgia nos 2 olhos, e ela também não era complexa e nem muito dolorida. Mas era uma agulha desse tamanho, uma espessura de um fio de cabelo, que ela penetrava aqui. Então, os médicos fizeram ali um procedimento, ficou praticamente indolor. Mais do que a dor, foi a aflição. Você imaginou uma agulha entrando no teu olho. Né? Agulha. E quando tem um cisco, você já fica toda... E ali não, uma agulha mesmo entrou e na antessala ali, aguardando... Pela primeira vez que eu fiz o procedimento, eu fiquei muito, muito, muito ansioso. Mas foi no ASP, no Hospital da Aeronáutica, aqui na Olavo Fontoura. Nós estamos gravando aqui na Lapa, né, capital, São Paulo, Vila Romana, e com apoio técnico do Rafael, eu nem comentei isso. Rafael, muito obrigado. E ali no hospital, na Zona Norte de São Paulo, tá? Enquanto eu estava ali aguardando ser chamado para ir para a sala de operação, de repentemente, uma banda de música, um conjunto, não uma banda, um conjunto, começou a tocar algumas músicas. Assim, tinha um jardim de inverno, né? Ficava pro lado de fora da sala, no quarto, e tinha ali vários instrumentos bem solenes. Um deles era o violino. Ana, o meu estado de espírito mudou na hora. Mudou na hora. A minha ansiedade, né? Aquela ansiedade passou. Aí eu vivi uma experiência de que a música muda o estado emocional. Posso afirmar isso? Com certeza. Tá? Apesar que não precisa ser neuromúsico, né? Para saber disso, né? E a gente vê que em fast food, normalmente, você tem música... Pá, pum, pá, tá? Então, uma música num ritmo mais agitado. As pessoas ficam lá, né? E eu poderia dizer também que o ritmo da música também mexe com o ritmo do coração. Com a pressão arterial, batimento cardíaco, muita coisa. E geralmente restaurante tem música calminho. Então o restaurante, isso é comunicação, tá? Quando eu falo comunicação oratória, eu não estou falando só de falar, isso é comunicação. Então o restaurante está se comunicando com os clientes que pode ficar lá tranquilo, não tem pressa. Fast food, o próprio nome já está dizendo, fast, come
Tchau. E vaza que eu quero que outro cliente entre. Então, a gente faz uma análise da comunicação desses ambientes e a gente percebe que o ambiente se comunica com os clientes através da música. Outro dia eu fui levar sua mãe, que é minha esposa, aqui numa clínica, aqui também na Brasileira, me esqueci o nome da clínica, muito interessante. Lá tinha também enquanto os pacientes estavam aguardando ali fazer exame ou o resultado, havia também ali um tocador de violino. Então vamos lá, menina, podemos voltar aqui para aquela imagem ou para você comentar ou você já quer entrar no assunto? Pode voltar para a imagem. Só para a gente... Eu estava lá, foi num evento, né, essa aqui é outra coisa que você vai comentar depois. Foi um evento na Paulista, né? Como que é o nome do evento, Ana? Foi um concerto musical. Foi concerto de 2 pianos. Isso. E aí tinha um nome, alguma coisa sináptica, esqueci agora o termo bonitinho. Concerto sináptico. Concerto. Isso. Olha só, concerto, música. Sináptico. Cabeça. Sinapse, cérebro, tá? Então vamos lá. Eu estive nesse evento, nós estivemos. Claro que eu não entendo nada. Eu entendo de neurociência. Então, eu sou especialista em neurociência. Claro que não entendo de neuromúsica. Mas vamos lá. Aqui tinha um executor, né, um artista. Ele estava tocando. E lá nós vimos que conforme ele tocava, e essa linha em vermelho aqui, ou amarelo ou laranja, é onde o cérebro está sendo ativado no momento que está tocando. É isso? Isso, então. Essa touca que ele está usando está sendo ligada a uma mochilinha que está ali atrás dele. Isso ligado a um computador que tem um software próprio para isso. A gente vai ver depois que tem outro vídeo que está sendo usado em mim. É outro software, mas é o mesmo equipamento, outro software. Nesse software, o que está acontecendo? O nome disso é espectroscopia funcional no infravermelho próximo. Isso. É o nome técnico que eu estou lendo aqui. Tem que ler aí, porque não dá para decorar isso não. É uma técnica de neuroimagem não invasiva. Neuroimagem, eu gostei desse termo. O que é neuroimagem? Imagem do que está acontecendo no cérebro. No cérebro. E aí é não invasiva. Existem algumas técnicas que colocam contraste. Então, essas são mais aprimoradas, né? São diferentes. Essa já é uma forma não invasiva. Então, aqui na touca tem alguns eletrodos, né? Que eles estão fazendo o quê? Eles estão lendo a oxigenação no sangue, né? Então, que nem... Ele vai medir a atividade cerebral por meio do quê? Da detecção. 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 Não gagueja não, fica tá difícil. Eu também sou. Puxei você. Das variações do quê? Do oxigênio do cérebro. Então, aonde está mais vermelho é porque tem mais oxigenação. Então, a gente aprende, você está usando o seu braço, o sangue vai circular mais. A mesma coisa no cérebro. Então, quando tem mais sangue circulando, atividade sendo realizada numa área específica do cérebro, vai estar o quê? Mais em vermelho. Aqui a gente tem a escalinha, né? Então, mais claro, mais verde, mais amarelo, menos. Menos atividade. Menos atividade. Mais vermelho, mais forte. A gente pode ver que tem bastante laranja, tem uma parte em vermelho, amarelo. Enquanto ele estava tocando ali o piano, foi mudando bastante. A gente viu no vídeo, né? Sim. Então, é isso, tá detectando atividade. E aqui, deixa eu ver, aqui é outro vídeo. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui, deixa eu ver. Neuromúsica, tem outro vídeo aqui, deixa eu pegar aqui, que é você. Aqui, tá? Aqui, a gente só vai comentar, na realidade a gente vai produzir outro vídeo falando sobre isso aqui. Mas aqui é você, não é? Isso. É você, aqui é a touca. A touca. E aqui é aquela mochilinha que você falou. Isso. E aqui é a professora, é isso? Ela é aluna de doutorado. Aluna de doutorado? Isso. Tá fazendo o que aí? Eu também tô usando o FNIRS aqui, só que se vocês perceberem, eu tô andando, né? Tô de pé, eles pediram para eu, as doutorandas pediram para eu andar e para eu contar em voz alta enquanto eu ando. Teve uma hora também que eu tive que mexer a cabeça, as mãos enquanto eu ando. Esse FNIRS, como eu falei do software, né? Ele é próprio para ler a atividade motora. Então, ali a gente estava vendo como que estava a parte motora do meu cérebro enquanto eu andava, rodava, mexia a mão, a cabeça e tudo mais. Né? É parecido com o pianista, porque ele também está fazendo uma atividade motora. Né? Mas a dele é mais de planejar, a minha era mais de executar. Coisas diferentes na mesma hora. Mas são bem próximos, né? Tá.
Interessante que isso para mim que é neurociência, né? Você estudar atividade cerebral e a UFABC proporciona essa experiência, laboratório para você aprender isso, ok? Exatamente, isso mesmo. Agora, neuromúsica. Vou fazer uma pergunta aqui, uma colocação. Qual a importância do músico hoje estudar isso? Você acha que é importante? Qual a importância da música dentro da neuroplasia? Neuroplasticidade, vou dizer aqui de uma forma bem leiga, é a capacidade que o cérebro tem de se transformar. E você acredita que você fez esse curso como extensão universitária, não foi? Isso. Você acredita que isso possa virar uma especialização? Acredito sim. É um tema importante não só para quem é músico, mas para quem gosta do tema, para quem estuda cérebro no geral, para quem estuda áreas motoras. Então, esse curso, eu vou ler aqui os professores responsáveis, foi a Patrícia Vanzella e a professora Tenila. A Patrícia estava ali tocando? Isso. Eram 2 pianos, né? Eram 2 pianos. Ela estava tocando em um dos pianos. Ela não foi a cobaia daí, não. Ela estava ali porque é um concerto escrito para 2 pianos, né? Então, foi ela e a professora Tenille. Aí, o coordenador foi o professor João Ricardo Sato e com a monitoria do Matheus Jerônimo. Então, essa foi foram a equipe, né, do curso de extensão. Eu tenho um termo... E esse curso foi feito mesmo na UFABC? Ele foi feito online. Ele foi 100% EAD. Né? Essa apresentação foi uma apresentação para quem quisesse ir, foi opcional. Foi lá na Avenida Paulista, né? A gente foi, assistiu lá, mas era uma apresentação à parte, né? O curso mesmo foi 100% EAD, aberto para público da UFABC ou não. Quem quisesse participar, quem tem envolvimento com música, poderia tranquilamente participar. E neuromúsica, né? Qual a importância da música na neuroplasticidade? O teor, assim, do curso, a gente falou um pouquinho sobre música e tudo mais. Antes disso, estou te cortando que eu sou mal educado mesmo. A música muda o cérebro, transforma o cérebro? Com certeza. Então, vamos lá. A gente estava falando de emoção, né? Começamos com a emoção, né? A pergunta foi se a música muda a emoção, o estado emocional da pessoa. Olha Isso só. pode ser usado também. Algumas pesquisas, se alguém quiser depois a questão, os escritos, né? As pesquisas eu vou enviar depois, eu não vou ficar lendo as fontes aqui agora, que é muito nome, muita coisa. Mas o que acontece? Já fizeram várias pesquisas sobre o que acontece com a gente enquanto a gente ouve música. Não só com o cérebro, mas com o corpo inteiro. Então, foi entendido que a música ela pode ser moduladora de algumas emoções. Então, por exemplo, você está assistindo um filme de terror. A música é calminha no filme de terror? É aquela música pesada que faz você ficar nervoso. Então, ela tem essa finalidade. Então, o pessoal que trabalha com filme tem que entender, não talvez use esse termo, mas sabe neuromúsica. Você pode até ver que existem Oscar, né? De música, né? Sobre a trilha sonora. Porque isso é muito importante. A trilha sonora tem que estar de acordo ali com as cenas, com o que o personagem está fazendo. Então, a música, ela vai, às vezes até sem você perceber, te fazer ficar dentro do filme. Ela vai te colocar lá dentro. Vai te colocar lá dentro. Vai te inserir. Se for um filme triste, pega lá, Marley e eu, o cachorro chora lá, o cachorro morre. Nossa, quem que não chorou? Mas é a musiquinha triste. Todo filme de drama é uma música triste, né? Então... A situação já é delicada, mas a música te enfia lá dentro. Te soca lá. Com certeza. Então, o que acontece? Foram feitos vários experimentos e foram lidos... enquanto as pessoas estavam ali ouvindo música... Foram lidos os batimentos cardíacos, a pressão arterial, até mesmo a pupila, o diâmetro pupilar. Então dilata? Não sei. Ou melhor, altera. Sim, altera. Dependendo, pode dilatar ou comprimir. Isso, fica ali mudando. Tem também a taxa de respiração. Você fica mais calmo ou mais agitado, né? Tem a contundância galvânica até mesmo da pele. O que é isso? Contundância... Se tem suor, se a pessoa tá, sabe, se mudou, se arrepiou. A música leva a essas consequências? Você pode arrepiar quando você vai naquele concerto musical que tem 20 violinos. Aí tem piano, tem contrabaixo, violoncelo. Você percebe que você fica emotivo, você até se arrepia. Às vezes, né? Então, tá tocando ali uma música linda, aquele concerto, aquele arranjo bonito, você fica... Então, mexeu com o cérebro e tá tendo repercussão no corpo. Exatamente. A gente tem, para saber se... Por que a gente fala isso, né? A gente não viu
A gente não só viu, mas a gente tem algumas medidas para avaliar o comportamento das pessoas. Então, a gente tem as medidas comportamentais. Então, a gente vai ver se ela tá assim, se ela tá assistindo um filme de terror, aí tá aquela música, se ela tá assim, ó, né? Aí é leitura corporal? Isso, é uma medida comportamental. E aí, ou se a pessoa tá ouvindo uma música calminha, ela tá tranquila, tá sorrindo. Uma música feliz, né? A pessoa tem gente que dança, né? Na música. Então, a gente tem essas medidas. A gente também tem as medidas cognitivas. Então, a gente vai avaliar a resposta verbal e não verbal durante a escuta, fazer questionário, fazer testes. Vocês fazem isso? Eu não cheguei a fazer, mas é feito isso. É feito isso. Então, é passada uma música, tem uma pessoa que vai lendo, Isso. fazendo uma análise da uma leitura corporal e vai registrando isso. Exatamente. E tem realmente uma resposta. Tem uma equivalência. Isso. O que acontece? A gente tem o nosso sistema límbico, que é conhecido também como sistema emocional, né? Sistema emocional, de resposta emocional, sistema límbico, sistema paralímbico. O que acontece? Ali tem uma forte descarga, você pode dizer assim, né? Uma forte descarga mesmo de dopamina. Então, o que acontece? Você tem ali um sistema de recompensa. O que aconteceu com você no hospital? A dopamina, né? Ela foi aumentada mesmo quando você estava ouvindo aquela música. Naquele momento ela me tranquilizou. Exatamente. Então, as pesquisas, elas pegam um grupo musical ouvindo uma música, um grupo musical ouvindo outra, né? E no final de tudo eles assinam o quanto você pagaria para ouvir essa música. Assim foi feita uma das pesquisas. Quanto você pagaria para ouvir essa música? Isso é para avaliar o preço de concerto ou não? Não, só para... É para avaliar o quê? Se a pessoa gostou daquilo. Se você gosta de algo, você faz sempre. O que é a dopamina? Ela está muito ligada ao sistema de recompensa. Então, quando você ganha dinheiro, eu trabalhei e ganhei o meu salário, recompensa. Então, a sua dopamina foi ali ligada, né? Vamos dizer assim. O celular, né? Você está ali vendo vídeo, um vídeo que foi satisfatório, Instagram. Tudo isso está ligado com a dopamina. Então, quando a pessoa ouve uma música e se sentiu bem, tá ligado com a dopamina. A liberação de dopamina. Aí eles perguntam, quanto que você pagaria para ter isso, né? Para ouvir. Então você pode... Olha que coisa interessante aí para comunicação. Quando eu falo comunicação, então você pode, num ambiente comercial, proporcionar esse ambiente que fica mais receptivo ao cliente, usando música? Com certeza. Eu quero falar da teoria dos múltiplos mecanismos. Existem 6 mecanismos diferentes pelo qual a música pode induzir emoções numa pessoa. São 6 mecanismos. Então, vamos lá. O primeiro se chama reflexo troncoencefálico. Ele é um mecanismo que não depende de associação extramusical. Então, por exemplo, pode ser feito uma pessoa que não é música, né? Então, acontece. Isso quando eu, por exemplo... Eu fui músico na minha época de criança e adolescência. Eu abandonei a música há muito tempo. Mas eu, quando ouço música, não sou mais músico, mas eu sou... Todo mundo é afetado de uma maneira, positivamente ou negativamente, não é isso? Seria certeza. isso que você está falando? Sim, também. Mas o que acontece? São formas diferentes de acontecer uma emoção enquanto você ouve a música. Por exemplo, esse reflexo troncoencefálico se diz sobre você ter um impacto. Uma música... Até bati na mesa aqui. É impacto mesmo. Impacto. Uma música forte em filme de terror, som de bicho... Eu, quando era militar, fui militar por um tempo, era muito comum nós fazermos campanhas, marchas, e ter aquelas músicas lá. Isso. Pá, pum, pá. Tanto é que tinha um bumbo que tinha um ritmo assim, seria nesse sentido. Isso. Trazer ali para a tropa aquele espírito de luta. No militar, quando tem uma tropa marchando, cada um tá no seu ritmo? Sim. Não, todos estão no mesmo ritmo, entendeu? No ritmo diferente, né? Tá. Não é cada um tá lento, outro tá rápido, um tá... Não, todo mundo tá aqui, ó. Pum, pum, tá cada um no ritmo. Todos no ritmo geral. Então, o bumbo fica ali marcando por quê? Porque ninguém pode sair daquele ritmo. Tá aqui, ó. Isso é o quê? Um reflexo troncoencefálico, né? Por que a gente fala troncoencefálico? Tronco é essa parte aqui, que tem bulbo... Que liga o céfalo. Isso. Encéfalo. Isso mesmo. É bulbo, ponte, mesencéfalo. Não vou entrar nessa questão anatômica, que tem muita coisa, né? Mas é uma função adaptativa. Então, se a gente está na floresta e ouve um bicho, né? Não é comum a todo mundo, mas se você está dentro de uma floresta e ouve um leão, você não vai ficar paradinho, tranquilo, não. Você vai ficar em estado de alerta. Então, é uma função adaptativa que também a música também pode evocar isso numa pessoa, né? Agora, a gente também tem a
A expectativa musical. O que acontece? Quando a gente tá ouvindo uma música, a gente tem uma expectativa. Já ouviu uma música que é calminha, do nada ela fica... Do nada te assusta até. É violação de expectativa. Isso, exatamente. Violação de expectativa. Então, se você quer causar isso numa pessoa, você pode usar música, né? Então, essa é uma das formas que pode você também... traz a pessoa para uma situação e quer que ela mude. Isso, porque quando a gente está ouvindo uma música, a gente tem um isso padrão acontece regular. Em cinema, né? Desculpa, cinema. Em filmes, né? O filme está ali, de repente, sai uma situação de paz para uma de terror. Seria essa a transformação. Exatamente. Não gosto de filmes de terror, mas de suspense eu gosto. Suspense tem muito disso, né? Então a gente está assim, calminho, nada, faz aquele negócio, né? Isso é uma quebra de expectativa. É um padrão regular que foi quebrado. Né? Então agora a gente vê aí a importância da trilha sonora, né? Trilha sonora é muito especialista, tem um nome, né, desse especialista no filme. Novela também, né? Exatamente. Desenho animado, né? Desenho animado, a criança fica animadinha, fica querendo saber o que vai acontecer. A gente tem também um contágio emocional. Você já falou disso já também, sobre leitura corporal. A gente tem uma atividade nesse músculo aqui, que é um músculo que é chamado de supercílio. Quando a gente está ouvindo uma música triste, uma música, a gente fica como? Assim, né? Testa franzida. Assim, não tô assim tão confortável, não tô muito feliz, então isso fica assim. Só lembrar que esses movimentos são involuntários, né? Involuntários. Você não percebe, a música está ruim, eu vou fazer assim. Aí a importância, né? Nós temos um curso de leitura corporal, a importância de entender que há movimentos que são, eu vou falar aqui, você me corrige, são reflexos do cérebro. Isso mesmo. Tá? Não existe leitura corporal. Existe leitura cerebral. É como o cérebro está funcionando. E esse funcionamento vai ser demonstrado no corpo. Exatamente. São reações exteriores daquilo que está acontecendo interiormente. Então, eu não gosto dessa expressão, leitura corporal. Não gosto, embora eu a utilize, mas com essa explicação. Na verdade, nós estamos lendo o cérebro da pessoa, é isso? É isso mesmo. Aqui o músculo zigmático, né? Zigmático. Do sorriso. Então, se é uma música alegre, feliz, você está tranquilo, né? Então, tem essa resposta emocional, que é também parecido com o quê? Com condicionamento avaliativo, que é também uma forma de memória. Então, por exemplo, você ouve o hino nacional do Brasil. Então, você já fica lembrando, você já fica no clima de Copa. O que acontece na Copa? Não é de patriotismo? Também. Mas o que eu falei Copa? Entendi. O que acontece lá na Copa, antes de começar qualquer jogo? O hino nacional. Hino nacional. Isso é uma forma de condicionamento avaliativo. De você... Essa música, ela te lembra o quê? O seu país, o seu time. Então, é uma forma de condicionar você... Você não está vendo só futebol, você está vendo uma coisa que é cultural. Você está vendo o seu time, por que o pessoal torce, né? Meu país, meu time. Então, essa é uma forma também que a música, o hino nacional, sei lá o quê, vai levar a gente a uma situação, a uma lembrança, né? Normalmente, em cerimônia religiosa, normalmente não é o padre que começa, nem o pastor pregando. Normalmente, você tem um momento musical, que antecede a pregação. Tem essa finalidade? Tem sim. O que vai fazer Trazer a pessoa para aquele ambiente? Trazer para aquele ambiente. E a música não fala do dia a dia, né? Você vai cantar uma música sobre Deus, sobre comunhão, sobre estar ali na igreja, sobre alegria, né? Os louvores têm isso. Às vezes tem um momento de oração. Que louvor que você vai cantar? Que hino que você vai cantar no momento de oração? Solene, que faz você estar ali sentindo realmente uma comunhão com Deus. Vai celebrar uma vitória? Um hino alegre. Então você passou, olha que interessante, uma cerimônia, um culto religioso. Os louvores deveriam, né, ser nesse sentido, louvores que joga para aquele momento de reflexão. Pois é. Aí é um culto, eu falo culto, né, mas pode ser qualquer atividade religiosa, com a finalidade de agradecer, de festejar. Aí... Um casamento. Casamento, é isso. Normalmente começa como? Solenezinho, a entrada da noiva, tá bonitinha. Agora no final, já casou, já aconteceu. Agora finalmente. Agora o pessoal sai pulando de alegria. Essa música, esse louvor, tem que representar um momento. Um momento. Um culto fúnebre. Acontece, né? Coisas religiosas, fúnebres. Às vezes você tá num cemitério e tem um tocador lá que foi até mesmo contratado, já vi acontecer. E aí... Ele claro que naquele momento ele não vai tocar... Não vai tocar uma música legal, alegre. Uma música que representa o momento.
Ele vai fazer uma coisa mais calma, né? Pra combinar ali com o luto das pessoas, né? Pra não fugir do tema. A gente tem também a imaginação visual. Então, Imaginação visual, aquilo que eu imagino. aquilo que, não, é a música, o que ela vai fazer? Você visualizar algo. Por exemplo, uma música de amanhecer. Tem uma flautinha. Sabe, já viu aquela flauta japonesa? O que ela te lembra? Do amanhecer, ela te lembra do sol nascer. Aí pássaros cantando. Independente da letra? Independente da letra. Independente da letra, sim. A letra tem a questão Uma verbal pegada. da música tem uma coisa importante, sim. Mas a maioria, quando a gente fala de música, a gente tá falando mais de arranjos, de tipos de instrumento, né? Ritmo, harmonia. Ritmo, harmonia, tom. Existem tons que são mais impactos. Normalmente, músicas em tons menores são mais Solenes. solenes, ou até mesmo mais tristes. Agora, aquelas músicas que são mais alegres são em tons maiores, né? Sem muito dissonante, que a gente chama, né? Dissonante é aquilo que faz o som parecer diferente do básico. Dá umas quebradinhas de som. Isso. Dissonante. Dá uma quebradinha de som. Então, aquilo ali não é uma coisa muito... que te faz ter um impacto, né? Então, não é muito alegre. A imaginação visual é aquelas musiquinhas que é de flauta boliviana, que parece até um passarinho cantando, às vezes, né? Aí não tem bateria nessas músicas, né? Não tem aquele bumbo. Então, é uma música que faz, assim, você se sentir no amanhecer do dia, né? E tudo mais. A gente tem também, por último, uma coisa muito importante, a memória episódica. Já ouvi um casal... tá numa festa, num lugar qualquer. Amor, nossa música. Olha, a música do nosso casamento. Essa é verdade. Então, a música, a música te quando levou... você era criança. Ah, essa música é quando eu era criança. Exatamente. A música te joga lá atrás, né? E você sabia que esse ponto tem sido praticado em pacientes com Alzheimer ou qualquer síndrome demencial, né? Eu vi Você deve ter visto esse vídeo, eu não lembro detalhes, mas uma mulher já bem idosa, Alzheimer, e ela estava assim numa situação bem aparentemente vegetativa. E ela foi bailarina na sua mocidade. Aí tocou uma música. Olha só. E ela começou, dentro das suas limitações, fazer os gestos que aí fizeram uma comparação. Ela, na avançada idade, fazendo os movimentos, comparando com os movimentos de quando ela era jovem. Os movimentos eram bem parecidos. Seria isso? Seria isso. O que ela lembrou ali? Quando foi tocada a música, deu é difícil falar de alguém que tem síndrome demencial, que tem uma certa queda ali, né? Da qualidade de lembrança, de memória. A pessoa falar que lembrou. Mas alguma coisa ali no cérebro dela foi ativado para ela... A música levou ela naquele momento lá. Se você perguntar para ela o que você tá lembrando, ela pode não saber dizer. Mas ela tá sentindo aquilo. Ela tá demonstrando o que ela tá sentindo. Emocionalmente, sim. Emocionalmente. Cognitivamente, seria isso? Não. É mais ou menos isso. A cognição dela tá afetada, mas a emoção que foi causada pela música ali é real. Lembrou uma coisa lá de trás. Então, tem sido muito usado música. Músicas, às vezes você vai num asilo, você vê tocando às vezes, esse senhor, ele não sabe nem o nome da filha, mas essa música, toda vez que toca, ele sabe que ele já vai lá ouvir, ele lembrou, né? Então, se envolver emocionalmente. Então, a gente pode ver como é forte a forma que a música pode nos conduzir emocionalmente. Ela evoca diferentes emoções. Então, a música é importante na nossa vida. Muito importante, muito importante. A gente tem também... O que acontece? Quando a gente... A diferença de um cérebro de quem ouve, de quem não só ouve, mas pratica a música e de quem não pratica. Então, vamos lá. Você está partindo para neuroplasticidade, seria isso ou não? Isso. Então, ela vai explicar agora que o cérebro de um músico... Vou fazer uma afirmação, ela vai confirmar ou não. O cérebro de um músico é diferente de um cérebro de quem não é músico. É sim. Com certeza é. E isso traz... benefício para o cérebro em si, para outras atividades que não seja música? Traz. Eu vou ler uma lista aqui de coisas comprovadamente então, que mudaram. Só, eu tenho uma concepção, né, de Calazans Provas de Concurso, onde nós ensinamos professores a dar aula e também alunos a estudarem. E lá nós falamos sobre música com uma abordagem um pouco diferente aqui. Mas nós acreditamos que a música, tanto é que em muitos países, a música faz parte do currículo escolar. Nós acreditamos que a música, ela transforma o cérebro, preparando o aluno a aprender com mais facilidade várias outras matérias. Seria isso?
Com certeza. O que acontece? Algumas habilidades são adquiridas com treinamento musical. Só que, assim, essas habilidades dependem de algumas coisas. 3 principais coisas que dependem ali dessas habilidades. Que dependem para você adquirir as habilidades. Começar a criança. Quem começa a aprender desde tenra idade, que tem ali os picos de desenvolvimento e tudo mais, essa É o melhor momento. Melhor momento. Mas, assim, tem que continuar, né? Você começou criança e continuou. Muitas vezes a pessoa fica pouquinho tempo, meses, aprendendo e nunca mais volta a ter. Ali não tem tanta resposta, tanto Então resultado. não é aprender música, é pratica a música. A música Pratica. faz parte da vida da pessoa. Exatamente. E não é só ouvir. Porque o que acontece? Quando a gente está tocando a música, a gente tem a questão motora, a questão de planejamento, a questão cognitiva que você está lendo a partitura e está contando o tempo na sua cabeça. Matemática aí. Tem matemática em tudo. Inclusive, quem estuda música, isso é comprovado, tem mais facilidade em aprender exatas. Matemática, por exemplo. Exatamente. Então, são 3 coisas. Os anos de prática musical. Eu, por exemplo, comecei a tocar em volta dos meus 10 anos. Estou com 21 hoje, então eu tenho aí uns 11 anos de música. Isso é uma coisa muito boa, né? Significa muito, esses anos de prática. Tem também o início do treinamento. É diferente uma pessoa que começa a tocar com 40 anos de uma pessoa que começa a tocar com 10. E tem também a questão, algumas características anatômicas pré-existentes, que é formato do cérebro, vamos dizer assim, de uma forma leiga. Também, mas não é nem só isso, é hereditariedade. É comprovado que se você tem uma família envolvida em música, os filhos também podem nascer com essa condição pré-existente. Pode ser mais fácil para eles tocar. Então, por exemplo, o meu avô tocava. O seu avô tocava. Você já chegou a tocar. Então, eu, desde pequena, eu nunca tive uma aula de bateria. Nunca assisti uma aula de bateria. Não teve assim, vou fazer aqui um ano de bateria, todo sábado. Nunca tive. A bateria eu aprendi olhando. Isso pode ser explicado. A condição pré-existente. A condição pré-existente. Genético, poderia dizer? Genético, genético. Então, música pode ser genética. Pode ser genética. Então, se você juntar esses 3 fatores, a idade de começo, os anos de prática, mais a condição genética, isso é muito bom. Muito bom. E aí o cérebro... Aí vai ter uma neuroplasticidade muito maior. Que facilita o aprendizado de muitas outras matérias. O que acontece com quem tem essas 3 ou até uma só, né? Você tem um aprimoramento do controle motor. Controle motor? Controle motor. Você é muito mais... Você tem essa visão espacial melhor. Visão espacial. O controle, você vê... Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tô limpando o chão, tô cozinhando ao mesmo tempo, sei lá o quê. Isso pode ser uma questão também de controle motor, de planejamento, que eu aprendi tocando duas coisas ao mesmo tempo no piano, por exemplo. A partitura do piano... Mais de 2, e o pé? E o pé. Então, você tem, assim, a partitura do piano tem 2 linhas. Você lê 2 linhas ao mesmo tempo. Você lê a base, aqui é a mão esquerda, que é a base mesmo, e você lê a melodia na mão direita. Então, você está lendo 2 linhas ao mesmo tempo. E contando o tempo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá. Você não pode parar de contar, senão você se perde na partitura também. E você tá tendo que fazer tudo isso ao mesmo tempo. E bateria? A bateria também. Eu não consigo entender bateria, né? Eu nunca toquei bateria, mas quando a gente vai nos nossos eventos, às vezes eu sento e... Como é que o camarada sabe que tem que bater naquele prato naquela hora, ou aquele bumbo, ou essas coisas que eu não... Aí, às vezes, você vê uma bateria mais complexa, são vários pratos. Por que está acontecendo? Vários pratos, então eu não consigo ter essa noção, esse controle, essa diversidade. Eu acho maravilhoso isso. E outro dia você viu, hein? Você estava comigo no evento, você viu, hein? Eu não entendi aquilo. Um garoto com 3 anos tocando. Claro que era limitado, então, mas ele tocava assim num ritmo que eu fiquei olhando aqui, aí eu chamei você, falei, como que pode isso? Aí eu chamei o pai, 3 anos. Ali é uma característica pré-existente, o pai e a mãe envolvidos com música desde novos. O pai eu conheço desde a adolescência, o pai desde novinho. Inclusive é um exímio tecladista, não é? Não é uma regra, né? Não é todo pai que toca que vai ter um filho, mas é uma característica comprovadamente cientificamente comprovada. O que acontece também? A gente tem um desenvolvimento de competências sociais. Quando a gente toca, a gente nunca pensa em nós mesmos. Uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a tocar, você está tocando em conjunto. Você não pode achar que você está tocando sozinha. Olha só, então vamos lá.
Hoje, olha só que coisa interessante. No mundo do empreendedorismo, corporativismo, um monte de coisa, vida profissional, uma das maiores reclamações dos gerentes, CEOs que contratam pessoas, são exatamente isso, que as pessoas não têm excelente... as pessoas são muito, às vezes, contratadas pelo currículo e demitidas devido ao seu comportamento, porque não conseguem desenvolver uma inteligência emocional no quesito inteligência interpessoal. Seria isso? Com certeza. Quando a gente está tocando, tem o que a gente chama de pergunta e resposta. Às vezes, um instrumento precisa fazer a parte dele certa para o outro conseguir. Se eu erro, o outro faça a pergunta errada, a resposta será errada. É o dominó, né? Dominó que fala? É efeito dominó. Então, se um errou, às vezes você erra alguma coisa, não é porque você quis, é porque o outro não fez a parte dele. Acontece isso? Muito, acontece demais. É por isso que a gente... Eu já vi isso, em banda, conjunto, um olhar assim pro outro. É isso, às vezes eu já vi. Às vezes eu tô tocando... A camarada fez assim, falei, cara, toma cada da sua vida, do seu instrumento, que eu tomo do meu. Não dá para fazer isso. Não. Então, a inteligência, olha só, inteligência emocional é desenvolvida na música. Com certeza. Que nem, vou dar um exemplo. Tem horas na partitura, no arranjo, em que um instrumento tem que sobressair. Normalmente, quando eu tô tocando, ele tem um maestro, ele explica, pessoal, quem que sobressai agora? A flauta sobressai agora. Ou é a hora do piano sobressair, porque ele tem um solinho. Já viu guitarra fazer solo? No meio a guitarra do nada começou a fazer um solo. Aí todo mundo tem que parar? Todo mundo tem que abaixar o som para ela sobressair. Isso também tem voz também, quando entra vozes. Então, por exemplo, o que eu aprendi tocando anos com crianças. Toda vez que a criança vai tocar, você abaixa o instrumento. Por quê? Para não confundir a cabecinha dela, que ainda tá nova, senão ela vai ficar mais prestando atenção no instrumento que tá alto do que prestando atenção no que ela tem que cantar. Então, abaixa o instrumento, deixa a criancinha cantar na hora. A gente não precisa ficar aqui, ó, forçando, né? Então, quando a guitarra vai solar, o teclado não pode fazer um arranjo junto, solar junto. E às vezes acontece isso? Às vezes acontece. Às vezes é a hora de um violino fazer uma introdução bem bonita. Nossa, aconteceu já. A gente tá conversando ali no grupo, aí um falou, nossa, o outro ali não deixou fazer meu solo. Acontece. Ou seja, então isso é uma inteligência interpessoal. Quando você toca, se você tocar bem, se você levar a sério a música, você vai aprender tudo isso. Você vai aprender que tem um momento de você agir, um momento de não agir. Isso tudo, inconscientemente, vai levar você a isso, né? A gente tem também o desenvolvimento do quê? De pensamento simbólico. O que é bom para a criança aprender música? O que é pensamento simbólico? O pensamento simbólico seria você conseguir usar... É aquele negócio de se adaptar ao momento, né? Então, o pensamento simbólico seria você identificar a hora de que alguém tá bravo, que alguém tá feliz. Essas coisas assim, esse simbolismo no geral. Questão de simbolismo no geral. De usar imagens, dar um exemplo. A criança sabe dar um exemplo. Tia, sabe quando, sei lá o quê, alguém faz isso e aquilo? Aí você fala, nossa, a criança já conseguiu fazer essa análise, essa comparação, ligação. Foi um simbolismo que ela usou ali. Foi um exemplo de uma situação que acontece no dia a dia que você nem percebeu que a criança estava percebendo. Então, a criança, desculpa a expressão, vou usar aqui de uma forma bem genérica, a criança, música é mais inteligente. É mais inteligente. Talvez não só quando criança. Existe, sim, uma questão de que o treinamento na infância, ainda que for um treinamento curto, pode produzir mudanças na estrutura cerebral. Olha só que coisa. Então, você está falando de fisiologia, não? Fisiologia mesmo. Fisiologia, formação do cérebro, é isso? Então, a pessoa que estuda música, ela tem, eu vou dizer aqui de uma forma bem leiga, ela tem um formato do cérebro diferente, é isso? Tem. Porque que acontece? Claro que tem, assim, estudos que vão explicar isso melhor, né? E não é toda pessoa também. Mas a gente tem mudanças de músicos para não músicos. São mudanças funcionais, de função, de como que o cérebro vai trabalhar, e estruturais, que são mudanças físicas, né? Que mudanças são essas? Sensório-motoras. São mudanças de audição. A pessoa tem a audição mais apurada, muitas vezes. A integração multimodal. A gente entende que o nosso cérebro, ele integra tudo. Não existe... O cérebro, uma parte funciona separadamente da outra. Isso. O cérebro trabalha... Só que existem partes que vão integrar. Então, por exemplo, a sua audição. Você não ouve, a audição entrou, aí só um sistema cuidou da audição. Não. Vários sistemas diferentes vão cuidar da audição no seu cérebro. Da visão. Um sistema vai identificar a imagem, o outro sistema vai
vai cuidar do olho, aí você tem um nervo, tem muita coisa. Uma interação. Uma interação. Nenhuma parte do cérebro trabalha isoladamente. Porque existia uma concepção nesse sentido, né? Isso. Às no vezes... passado, né? Que essa parte do cérebro assim, não. Nenhuma parte faz uma coisa só e o cérebro trabalha de forma conjunta. Isso é interessante. Aquela teoria de que o cérebro direito é uma coisa e esquerda é outra já está sendo bem combatida. Eu já vi. Embora a gente vê ainda as pessoas... você é lógico, você... Isso aí tem que ter cuidado. Eu tenho medo. É outra coisa, né? Chamar atenção aqui. As neurociências é uma ciência que está sendo bem desenvolvida, né? Bem assim, não vi tanto se falar de neurociência como hoje. Por outro lado, Aninha, eu estou vendo gente que não entende de neurociência e está falando de neurociência. O camarada lê um livro, assiste um Instagram de 10 minutos e um livrinho, uma apostila e se considera... Você está vendo isso também ou não? Muito. Que nem, até o que eu tô falando aqui, eu tenho um pouquinho de medo das pessoas usarem de forma errada. Chegar e falar assim, você sabia que o seu cérebro é totalmente diferente do meu? Porque eu sou músico e você não é? Tem que ter cuidado. Existem... A pessoa que é música, há quanto tempo ela é música, né? Com que idade ela começou? E existe uma diferença muito grande. Existem efeitos da música que são transitórios e outros efeitos que são duradouros. Então, uma criança que começou a tocar música... Quando ela for adulta, você vai ver a diferença no cérebro, entende? Então, criança também, mas tem essa questão duradoura. Agora tem efeitos transitórios. Eu tava triste, ouvi uma música feliz, fiquei feliz. Fiquei feliz para sempre, até a morte? Não, foi uma coisa transitória. Então, é um efeito rápido, que aconteceu e saiu. Agora, outras coisas também que são características desenvolvidas em um músico. Ele tem um equilíbrio emocional diferente. Tem equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Na inteligência emocional. Eu não sabia que é tão emocional. Importante para a inteligência emocional. Muito. Atenção. Então, a gente tem a questão de atenção sustentada. A criança não presta atenção na aula. Gente, não sei o que fazer, que a professora está reclamando. Vamos usar aqui uma criança que não tem nenhuma síndrome, né? Não tem nenhuma desordem mental. Então, nesses casos, a criança não está conseguindo assistir a aula. Ela está muito, assim, distraída por nenhum motivo, assim, comprovado, nenhum laudo. Nada assim visível. Exatamente. O que acontece? Música vai ajudar muito essa criança a concentrar. Então, tem essa questão, né? A motivação também, a pessoa vai ser mais motivada, ela vai ser mais regrada. Tem tudo isso, né? Então, a criança ela vai aprender a respeitar. A gente tem um maestro lá, você não pode fazer nada que o maestro não falou. Então, vai aprender a ter a motivação. Desafio opositor de autoridade, sabe? Pois Deixa o Todd para lá, né? Tô falando aqui de crianças sem laudo, sem nada, né? De pessoas, assim, a gente pode dizer, sem nenhuma síndrome. Então, a música tem tudo isso. Tem muita mais coisa pra gente falar, foi só uma introdução. Hoje aqui nós vamos fazer um vídeo introdutório sobre esse assunto. Nós já fizemos no nosso canal do YouTube, Professor Calazans. Eu até convido para que você se inscreva e ative o sininho para receber mais informações. No site do Professor Calazans, deixa eu ver se está aqui, tá? No site do Professor Calazans, nós temos lá agora, foi criada uma seção de neurociências. E nessa seção de neurociências, nós vamos colocar todos os vídeos que nós temos produzido sobre o assunto. Então, nós já fizemos uns 2, 3 vídeos sobre neurociências, tá? E nós vamos introduzir esse vídeo lá no canal do YouTube e também lá. E você fica mais... caso você queira, você tem mais essa porta. Quer falar mais uma coisa para nós finalizarmos? Quem quiser saber das pesquisas, né, de coisa mais específica, pode me chamar. Esse curso que eu fiz de extensão, ele é aberto para quem é de fora da universidade. Da faculdade. Não precisa ser aluno da faculdade para fazer. Isso. E logo mais, ainda esse ano, acredito que vai abrir mais uma vaga, mais esse uma ano nós turma. estamos gravando aqui em fevereiro de 2025. Isso mesmo. Então, pode me procurar para a gente falar sobre isso, né? E tem muita mais coisa para falar. A gente pode... Uma coisa que gostaríamos de falar sobre memória. Então, a gente pode gravar um próximo. A gente vai usando música? Também. Também, né? Também. Inclusive, a gente trabalha... o cérebro trabalha em frequências, não é isso? Uhum. Existe uma frequência do melhor aprendizado. Eu não vou falar qual é. Mas existe também um tipo de música que leva o cérebro para aquela frequência. Então, nas minhas orientações, eu oriento os alunos, quer aprender mais? Estuda usando esse tipo de música. Nós vamos falar sobre isso. Tá Isso bom? mesmo. Muita coisa ainda para falar. Muita coisa que foi um vídeo introdutório
Eu quero agradecer a presença de vocês, Rafael, nosso apoio técnico aqui no SampaCast. Aninha, manda um abraço lá para a turma. Um abraço musical para todo mundo. Um neuromúsica para você e tudo de bom. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.